Hoje iremos falar sobre a fermentação. O processo de fermentação ocorre no citosol de células de fungos, bactérias, vegetais e dos tecidos sanguíneo e muscular e estriado esquelético em seres humanos, na ausência de oxigênio. Neste processo de respiração anaeróbica, a matéria orgânica é degradada pela ação de enzimas, levando à liberação da energia química armazenada na forma de adenosina trifosfato, ATP. A primeira etapa da respiração celular é a glicólise, que consiste na lise, ou seja, na quebra de moléculas de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico com produção de duas moléculas de ATP. Essa transformação ocorre mediante a liberação de elétrons e íons H+, sendo esses últimos captados por coenzima transportadora de energia, denominadas nicotinamida adenina dinucleotídeo, NAD, reduzindo-as a NADH. A segunda etapa da respiração celular consiste na redução das moléculas de ácido pirúvico resultante da glicólise por acepção de elétrons das moléculas de NADH, também produzidas na glicólise. Nessa etapa, o produto originado depende da enzima presente no organismo fermentativo e é utilizado para designar o tipo de fermentação. Dentre os tipos de fermentação, citam-se a acética, a alcoólica, a lática e a butírica, sendo que apenas as três últimas serão abordadas, uma vez que a fermentação acética é realizada por bactérias da família Pseudomonacia, Acetobacter, Glucobacter, em condições aeróbicas, a partir do produto da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica acontece em duas etapas. Em um primeiro momento, cada uma das moléculas de ácido pirúvico decorrente da glicólise libera uma molécula de dióxido de carbono, CO2, por ação da enzima piruvato descarboxilase, resultando na formação de duas moléculas de acetaldeído ou aldeído acético, C2H4O. Em seguida, as duas moléculas de acetaldeído por ação da enzima alcodesidrogenase, na presença de duas moléculas de adenosina de fosfato e fosfato, com participação de duas moléculas da coenzima NAD reduzida, originadas durante o processo de glicólise e de íons hidrogênio, recebem elétrons com produção de duas moléculas de álcool etílico ou etanol e duas moléculas de ATP. A fermentação alcoólica é realizada por algumas bactérias, como por exemplo Ximomonas mobilis, fungos leveduriformes, a exemplo da Saccharomyces cerevisiae, e em células vegetais, mas não é realizada pelas células animais, devido à ausência da enzima piruvato descarboxilase. Este tipo de fermentação tem aplicação, por exemplo, no uso de Saccharomyces cerevisiae, tanto na fabricação de cerveja devido à produção de etanol, quanto na forma de fermento biológico para a produção de pães, uma vez que o dióxido de carbono liberado faz a massa crescer. A fermentação lática requer uma única etapa após a glicólise, que é a redução do ácido pirúvico por ação da enzima lactato desidrogenase e mediante a transferência de elétrons do NADH para formar ácido lático, como produto final. O equilíbrio global dessa reação favorece fortemente a formação deste produto. A fermentação lática, a partir da glicólise dos substratos glicose e ou galactose provenientes da quebra da lactose, açúcar presente no leite, é realizada por bactérias, especificamente por lactobacilos, os quais são responsáveis pela produção de derivados do leite, como iogurte, coalhada e alguns tipos de queijo, como por exemplo o queijo Minas Frescal. As células da musculatura estriada esquelética dos seres humanos, em situação de grande demanda energética, também podem levar à produção de ácido lático e seu consequente acúmulo, o que gera desconforto, ou seja, a conhecida fadiga muscular. A fermentação butírica requer 3 etapas após a glicólise. Primeiramente, ocorre a remoção de moléculas de gás carbônico, CO2, do lactato proveniente do ácido pirúvico da glicólise, na presença de coenzima A e NAD+, resultando na formação de acetilcoenzima A e de NADH. Em seguida, duas moléculas de acetilcoenzima A se combinam com perda de coenzima A, formando acetoacetilcoenzima A. Este, por sua vez, é reduzido mediante a transferência de elétrons do NADH para formar ácido pirúvico como produto final. Esse tipo de fermentação é realizado por bactérias anaeróbicas, principalmente do gênero Clostridium, mas também por bactérias do gênero Eubacterium.
O ácido butírico é notável na manteiga rançosa. Na indústria farmacêutica é usado como componente em vários medicamentos anticâncer e outros tratamentos terapêuticos, e na produção de perfumes, ésteres de butirato.